Vou até ler aqui, ó, no telão, porque quem não está aqui com Bíblia pode acompanhar aqui. Diz assim: falava ele ainda, quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, é com um beijo que traz o Filho do Homem? Então os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Repetindo. Então um deles feriu quem? De quem? O servo do sumo sacerdote. Cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus então acudiu dizendo: deixai, basta! E tocando-lhe a orelha, o curou. Volta o versículo anterior e deixa na tela. Voltando-lhe, tocando-lhe na orelha, Jesus o curou. Diga para quem está do seu lado: Jesus cura. Mas fala com fé: Jesus cura. Me ajuda colocando aquele fundo musical que só você sabe. Diga agora para outra pessoa: Jesus cura. Falou? Mas fala, tá? Pessoal lá das cadeiras do fundo, estou de olho em vocês, é para falar também. Vamos lá, mais uma. Já falou que Jesus cura? Fala para quem está do seu lado: Jesus perdoa. Pro outro lado também, vai. Jesus perdoa. Bom, fica tranquilo. Eu não sou aqueles pregadores chatos que fica: fala para o teu irmão, fala para o teu irmão, fala para o teu irmão. Não, a vida inteira não, mas tem coisas que precisa falar porque alguém precisa ouvir. Às vezes a pessoa está pensando: eu fiz tanta coisa, será que o Senhor vai me perdoar? Aproveita, olha, pode ser a resposta que ele queria. Fala: Jesus perdoa. Agora fala assim: Jesus restaura sonhos. Por outro lado também, Jesus restaura sonhos. Amém? Olha para mim. Eu quero entrar nessa história com você. Eu não quero simplesmente contar uma história, pregar algo. Eu quero trazer você comigo lá. Que lugar é esse? O jardim do Getsemani, aonde horas antes Jesus estava orando em agonia e dor. Porque momentos antes ele estava sentado numa mesa, tendo a última ceia com seus discípulos. E ele disse assim: um de vocês que estão aqui vai me trair. E aquele que vai me trair está justamente aqui do meu lado. Ele deu todas as dicas, e era Judas. Judas olhou tipo assim: estou acreditando que ele está falando isso de mim. Se levantou e saiu. E Jesus ainda fala: Judas, o que tens de fazer, faça depressa. Então Judas some. Foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Jesus então se levanta, chama os seus discípulos e fala: vamos orar, porque é chegada a hora, para que não entreis em tentação. Então Jesus leva os discípulos para o jardim do Getsemani, se afasta um pouco dali e começa a orar. E quando ele começa a orar,
Ele sabe, está chegando a hora. Está chegando a hora da crucificação. Está chegando a hora das chicotadas. Está chegando a hora dos açoites. Está chegando a hora dos flagelos. Está chegando a hora da coroa de espinho na cabeça. Está chegando a hora dos pregos, os cravos nas mãos. Está chegando a hora dos cravos nos pés. Está chegando a hora da lança sendo dilacerada na sua lateral. Está chegando a hora da humilhação. Está chegando a hora da dor, do calvário. E aí ele começa em agonia a chorar, em agonia, a orar tão forte, a clamar tão forte, que por algum minuto, quando ele vê essa cena, ele vê o futuro, ele vê a crucificação, ele sabe que ele é o Cordeiro, ele sabe que ele tem uma missão, ele sabe por que ele vem à terra, porque ele mesmo se ofereceu, ele mesmo disse: eis-me aqui, meu Pai, envia-me a mim. Ele sabe que ele era o Cordeiro preparado desde a fundação do mundo. Jesus tinha consciência, ele não foi obrigado, Deus permitiu, Deus deixou o seu único filho vir morrer no seu lugar, mas Jesus teve que escolher, Jesus teve que dizer: eu aceito o desafio. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. E aí então ele olha para a cruz, ele vê todo aquele momento, ele percebe, ele conhecia o passado, o presente e o futuro. Então ele via aquela dor e ele olha e diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas no momento em que ele está olhando para a cruz, ele inclina a sua cabeça de lado, e ao inclinar, ele vê além da cruz. E quando ele vê além da cruz, ele vê você aqui hoje. Ele vê esse culto aqui hoje. Ele vê seus pais, seus avós, vê seus filhos, os seus netos. Ele vê uma igreja sendo arrebatada. Então ele volta e diz: mas seja feita a tua vontade. Então ele é fortalecido, um anjo aparece e ele se levanta, pisando firme, chega para os seus discípulos e fala: levanta, vocês estão dormindo, nós fomos orar e vocês estão dormindo, é chegada a hora, fica em pé, vamos lá, levante, vamos, está na hora, a hora chegada. Os discípulos levantaram meio atordoados, sem entender o que estava acontecendo. Alguém olha para Jesus e fala: Senhor, está tudo bem? Ele fala: está tudo bem sim, não se preocupa não, a carne é fraca, mas o espírito está forte. Na mesma hora, chega Judas, que o traiu. Ele traiu por 30 moedas de prata e trouxe com ele os servos do sumo sacerdote. Anás e Caifás eram os sacerdotes da época. Os servos do sumo sacerdote vieram com Judas, com paus e pedras nas mãos. Para quê? Para prender Jesus. Observe, não creia naqueles filmes que você assiste, quando vê os soldados romanos indo prender Jesus. Isso é uma mentira. Os soldados romanos não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Eles não estavam nem aí. Os romanos não estavam preocupados com Jesus. Quem estava preocupado com Jesus eram os religiosos da época. Porque a religião mata. A religião não deixa o crescimento da igreja. A religião monopoliza. A religião quer tomar conta, quer abraçar. A religião quer tomar o lugar de Deus. Mas aqueles que são livres da religião podem ser adoradores em espírito e em verdade. Então os religiosos da época se incomodaram com a presença de Jesus, não aceitaram ele, não aceitaram o Messias, porque a Bíblia diz: ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Graças a Deus, porque o versículo não acaba aqui. O versículo continua dizendo: mas todo aquele que o receber será salvo. Não foi os soldados romanos, mas foram os servos do sumo sacerdote.
Vamos falar junto? Os servos do sumo sacerdote. 1, 2, 3. Os servos do sumo. 1, 2, 3. Os servos do sumo. Forte. 1, 2, 3. Os servos. Para você nunca mais esquecer. Quem prendeu Jesus, amando do sumo sacerdote, foram os servos do sumo sacerdote. Diga amém. Entre na história comigo. Servos do sumo sacerdote: Judas, paus e pedras. Jesus de um lado, os discípulos. Judas vem e beija, indicando: esse aqui, hein? Jesus vê no coração Judas. Em outro livro Jesus diz assim: amigo, é com um beijo que você me trai, meu amigo? Aí eu pergunto: que homem é esse que chama de amigo um traidor? Que homem é esse que chama de amigo aquele que veio entregá-lo para a morte? Esse homem é Jesus, que estava ali para mostrar para todos nós que ele não veio para condenar ninguém, muito menos aquele que o traiu. Pelo contrário, ele veio para salvar, ele veio para perdoar, ele veio para amar. E ele amou tanto que ele deu a sua vida por mim e por você. Diga obrigado, Jesus. Os discípulos que estavam com Jesus pegaram as espadas e disse: Senhor, feriremos a espada? Eles estavam prontos para guerrear. Mas antes mesmo que Jesus dissesse: não, gente, vocês não estão entendendo, calma. Pedro, que era o discípulo mais afoito, se adiantou com sua espada na mão e correu para cima daqueles servos dos sumos sacerdotes, que nem um louco desesperado, porque ele queria defender Jesus. Tanto que alguns dias antes ele tinha dito: você não vai morrer não, Senhor, só se for sobre o meu cadáver. Jesus repreende ele porque era necessário que o Filho do Homem morresse. Então ele diz: apartai-vos de mim, Satanás. Pedro se assusta: como assim? Não, Pedro, não se preocupa não, quem falou por você agora ele foi o diabo, mas já expulsei ele, fica tranquilo. É que ele quer impedir o plano da salvação. Pedro não entendeu nada, mas aceitou. Mas agora está lá Pedro com a espada. Naquele momento, os servos do sumo sacerdote, que tinha paus e pedras nas mãos, fugiram, correram. É um louco com a espada, cuidado. Mas um deles, que era o líder, não conseguiu. Seu nome era Malco. E essa história também está narrada nos 4 evangelhos. E em João fala o nome de Malco, fala o nome de Pedro. Aqui não fala, mas em João fala. Então Malco, quando percebe Pedro vindo, Pedro não veio para cortar uma orelha, Pedro foi para matar. A espada é pesada, aquelas espadas antigas, medievais, são pesadas. Então ele não pegou: eu vou cortar sua orelha, não, ele foi para matar. O problema é que Malco, uns correram para um lado, uns correram para outro. Malco não conseguiu correr, mas ele desviou. E naquele desvio que ele faz, a espada corta a orelha. Talvez a pontinha da espada, pim, cai uma orelha no chão. E no momento em que cai uma orelha no chão, Jesus dá um grito. E ele diz assim: chega! Basta! Todo mundo para hipnotizado. A autoridade de Jesus era tão grande. Em alguns capítulos a história diz até que alguns assustaram tanto com aquele grito que se cambalearam,
e quase caíram no chão, como se fosse um terremoto. Jesus diz: chega! Tem um homem ajoelhado, entra comigo na história, com uma mão na orelha direita, há um pedaço de orelha caído no chão, e há sangue nas suas vestes, e há sangue caindo no chão. Esse homem se chama Malco. Qual é o nome dele? Não entendi. Há um homem no chão, e há vários homens em pé. Jesus dá o grito, todo mundo paralisa. Então Jesus chega, se ajoelha, até onde está Malco, também ajoelhado, pega o pedaço da orelha na sua mão, toca na orelha dele, e quando tira a mão, a orelha está curada. Que homem é esse que cura a orelha daquele que veio para o prender, para levar para a morte? Que homem é esse que para toda uma briga para salvar e curar uma orelha caída no chão? Tanta dor, tanto sangue. Que homem é esse que cura um inimigo que veio prendê-lo? Esse homem é Jesus. O último milagre de Jesus antes da cruz. O último milagre de Jesus antes da cruz é uma das maiores provas vivas, é um resumo completo de todo o seu ministério. O último milagre de Jesus antes da cruz é ele dizendo assim: em 3 anos de ministério, tudo que eu fiz, eu vou resumir num único ato. Toda a minha mensagem eu quero resumir num único ato. Eu vim para curar, eu vim para perdoar, eu vim para salvar. O último milagre de Jesus, ele nos ensina todos os seus ensinamentos, não apenas com palavras, mas em uma atitude. Eu vim porque eu te amo, eu te curo porque eu tenho poder para curar, e eu te perdoo e eu te salvo, mesmo se você não me amar, mesmo se você não me querer, mesmo se você me açoita, me prende. Enquanto houver esperança na terra, Espírito Santo na terra, Jesus está de braços abertos para todo aquele que nele crê, todo aquele que se humilhar e se arrepender. Não importa o que você fez, ele veio por você. Diga obrigado, Jesus. Coloca a mão no coração e diga obrigado, Senhor. Fala mais uma vez, fala. Fala obrigado, meu Deus, porque o Senhor me salvou, me libertou. Coloca a mão no coração, faz essa oração. Fala: Senhor, eu não me conformo com essa salvação só para mim. Alcança a minha família, meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus tios, os meus irmãos, os meus primos. Vai,
Vai pedindo a Deus que tenha misericórdia daqueles que não estão aqui. O último ato de Jesus foi esse: dizer para você o quanto Ele ama. Vai falando com Ele, agradece, mas lembre de alguém. Eu vou te dar mais 1 minuto. Você sabia que, enquanto você vai falando com Jesus, vai ouvindo a minha voz, você sabia que amanhã à noite, aqui na igreja, se você quiser, não é se Deus quiser não, fala assim, se eu quiser. Não, bota a mão no coração e fala, se eu quiser. Fala forte, se eu quiser. Amanhã eu consigo trazer mais um. Não é se Deus quiser, se você quiser, porque quando você quer, você faz qualquer coisa. Lembra aí? Você queria tanto uma coisa, você correu atrás, você batalhou, você conquistou, você virou o mundo do avesso, mas você foi lá e conseguiu. Ok? Vai dizer que você não consegue amanhã arrastar um amigo, uma família, um parente, alguém para cá? Nem que não for na base da chantagem. Já faz tanto por você, você não pode ir comigo um dia me acompanhar? Vamos ser sinceros? Quem concorda comigo? Que se você quiser amanhã você traz mais um, levanta a mão. Levanta a mão, levanta. Pronto. Baixa a mão. Agora, você já imaginou o avivamento que não vai ser aqui amanhã à noite? Não vai ter cadeira. Vocês vão dobrar a igreja de um dia para o outro. Jesus não veio só para você, Ele veio para o mundo inteiro. Mas Ele precisa de você para falar do amor dEle para alguém. Pensa nisso. Pensa. Quem está entendendo, diga amém. Ele amou tanto. Gente, isso não pode só ficar contigo. O último milagre de Jesus, Ele perdoou quem traiu, chamou de amigo. E Ele perdoou quem veio prender, curou uma orelha. Coloca a mão no coração e diga assim: Senhor, em nome de Jesus, amanhã eu vou trazer mais um. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Se você não esquecer, Deus não vai esquecer. Então fica tranquilo. Agora, olha aqui. Se eu encerrasse aqui agora e falasse: vamos ficar em pé, porque eu tenho certeza que você já entendeu a mensagem. Sim ou não? O último milagre de Jesus, você já tinha parado para pensar nisso? Fala para mim. Porque quando eu descobri, eu pensei comigo mesmo: como é que eu nunca pensei nisso? É verdade. No último milagre de Jesus, Ele está mostrando num ato tudo o que Ele veio fazer. Basta. Mas Jesus socorreu. Ele é o socorro. Ele é o porto seguro. Ele é o super-herói quando nós estamos em apuros. É Ele que vem e nos socorre. Não é o super-homem, não é o Batman, não é o Homem-Aranha, não são os Vingadores. É Jesus, o nosso maior super-herói. E tocando-lhe a orelha, o curou. O último milagre de Jesus. Diga obrigado, Jesus.
Então, se eu parasse aqui, vamos ficar em pé, e eu falasse ainda assim: você quer aceitar Jesus como Salvador? Aquele que te curou, aquele que te perdoou, aquele que te amou e fez tudo por você. Já parou para pensar nisso? Aí, fecha os seus olhos por um minuto, escuta a minha voz. Todo mundo vai, todos, só escute a minha voz. Porque muitas vezes você pensa que Deus não se importa com você. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está falando comigo. Tem pessoas aqui tristes, amarguradas, em depressão. E eu falo: Senhor, por quê? E o Espírito Santo fala no meu coração: porque foi ferido, foi abandonado e não consegue perdoar. E esses pesadelos são tão decorrentes que às vezes não dorme à noite, porque quando lembra do que fizeram com você, você chora a amargura, as feridas estão abertas. E o Espírito Santo fala: filho, enquanto eles não perdoarem, eles não podem ser curados. Enquanto eles não se livrarem disso e disserem assim: olha, deixa o passado para trás, eu perdoo, mas ele me fez tanto mal, ela me fez muito mal, não importa. Aprenda com Jesus. E eu vejo pessoas aqui que entraram e estão pensando: mas será se Deus realmente me perdoa? Minha vida está tão ruim, eu estou assim tão desesperançoso. Eu entrei aqui hoje dizendo assim, alguém falou assim: se Deus não falar comigo hoje, eu vou desistir de tudo, porque não está fácil. E eu não estou brincando. O Espírito Santo está falando comigo. Alguém aqui hoje entrou nesse culto dessa maneira: Deus fala comigo hoje, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de um sinal, eu preciso saber, fala comigo hoje, senão eu vou desistir, porque eu não aguento mais. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Feche os olhos. Os obreiros agora me ajudem. Todos os meus amigos de ministério, porque eu vou fazer uma pergunta. E a igreja com os olhos fechados, todo mundo. E eu vou perguntar. E quando eu perguntar e pensar e perguntar onde você está, se você é essa pessoa, faz um sinal. Daqui eu vou orar por você. Todo mundo com o olho fechado, porque eu não quero constranger ninguém. Eu quero te abençoar. Estamos em família. Mas hoje você pode aceitar a esse Jesus maravilhoso, que morreu para te perdoar. Hoje você pode recebê-lo. Você pode voltar. Você pode fazer uma nova aliança com Ele. É hoje, é agora. Hoje Ele pode te tirar desses remédios que você toma para dormir. Você só precisa de uma coisa: primeiro, perdoa quem te feriu. Segundo, fala: eu quero, eu aceito, eu quero esse Jesus, e eu vou orar por você daqui. Mas eu preciso saber, em primeiro lugar, quem quer aceitar Jesus e quem quer voltar, fazer uma nova aliança com Ele. A igreja com os olhos fechados. E se você quer hoje receber essa oração, você vai fazer um sinal com a sua mão. Levante a sua mão um pouco mais alto. Os obreiros vão me ajudando. Encosta perto de alguém. Encosta perto de alguém. As mãos estão sendo levantadas. Isso, fique com a mão levantada. Fique. Você quer aceitar Jesus, agora é sua hora. Vai, cada um, irmão. Está vendo? Isso. Pegue a pessoa, pegue para você, fique em pé com ela, ore com ela. As duas irmãs ali, isso, vai tirando ela do lugar.
Vai trazendo devagar aqui na frente, eu vou orar por eles. Isso, vem trazendo. Há mais alguém? As pessoas estão vindo chorando. Agora não precisa abrir os olhos, daqui a pouco você vai abrir. Agora é hora de salvação. Vem vindo. Isso. Isso. Não resista, não lute. Vai. Interceda, igreja. Se for algum visitante que você trouxe, vem aqui um irmão aqui com ele, ó. Se for muita gente, a mais do que o número de obreiros, alguém da igreja também pode ajudar. Isso. Encosta no altar. Obrigado. Encosta no altar. Tem mais. Eu sei que tem mais. O Espírito Santo está falando comigo, filho, insista, tem mais. Olha aí, tem uma irmã vindo sozinha. Vem alguém com ela, vem alguém com ela. Vamos orar, igreja, vamos orar. Encosta aqui no altar. Deus está mudando vidas. Isso. Abrace alguém. Ore com alguém, chore com alguém. Aumente a musiquinha aí. Tem mais gente. Não lute não, a noite agora é tua noite. Raridade. Igual hoje, lembra? Vai. Agora é a hora. Oh, Jesus bom. Oh, Jesus bom. Tem mais alguém? Tem? Vem. Agora é a sua hora. Sabe o que é entregar a vida a Jesus? É você pegar o carro da sua vida, entregar o volante para Ele, senta no passageiro, deixa Ele dirigir. Você é barbeiro demais. Já bateu o carro, já capotou o carro, já passou o pneu na guia, já tomou multa. É ou não é? Jesus vai dirigir melhor. Você só vai sentar, ficar tranquilo, olhar para o lado e saber que está seguro. Aonde você está, sai do seu lugar. Agora é a hora. Os obreiros ajudem ainda, porque pode ter mais alguém no nosso meio. Vai andando no meio dos corredores, vai procurando alguém. Se você precisa de uma ajuda para levantar, suas pernas estiverem travadas aí na cadeira, é normal, porque é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual agora. Pode soltar a música, é a mesma que você botou hoje de manhã. A Raridade, do Anderson Freire. Vai, isso. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Cadê você? Aonde você está? Deus te ama tanto, Ele te perdoa tanto. Ele amou Malco, que veio para prendê-lo. Ele amou Judas, que o traiu. Como é que Ele não pode te amar? Vem, agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Eu vou orar por eles, eu vou cantar por eles. Isso. Os obreiros estão andando no meio, estão caminhando. Deixa o Espírito Santo tocar no coração de vocês e ajude. Tem pessoas que às vezes estão com as pernas travadas, não conseguem vir, mas você dá uma ajuda, pergunta, convida, vê se tem algum visitante. Você que trouxe alguém, agora é a hora. Não acabou. Jesus apenas quis falar com um grupo que Ele queria salvar. Agora Jesus quer falar com outro grupo. Todos nós. É a mesma história. Só que agora eu vou te contar algo que você nunca ouviu. Eu vou te contar algo nessa história que ninguém nunca falou para você. E você nunca escutou em lugar nenhum. Eu levei anos para aprender. Viajei muitos países para poder aprender. Mas hoje, em 10 minutos, eu vou ensinar para você. E quando eu terminar, aí eu vou orar por você. E você vai entender que o último milagre de Jesus não foi simplesmente curar uma orelha. Não foi simplesmente perdoar um inimigo. Olha o que Jesus fez na vida de Malco.
Aperta o cinto aí, vai. Se ajeita na cadeira. Vamos decolar. Vem comigo, vem. Então levanta a mão e diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Quem era Malco, igreja? Não ouvi. De quem? O servo dos sumos. E ele era líder dos servos do sumo sacerdote. Era ele que estava liderando aquele grupo. Por isso que ele estava mais na frente, perto de Judas. Por isso que a espada, quando Pedro veio, pegou ele primeiro. Escute. Naquela época, o sonho de qualquer homem judeu, da família, era que um menino, quando nascesse, se transformasse em sacerdote, porque era de pai para filho. Então, os pais que eram sacerdotes e trabalhavam no templo, que vieram da tribo de Levi, trazendo legados, levitas e tal, se transformaram em escribas, sacerdotes, saduceus, fariseus, foram se dividindo, mas eram sacerdotes. E todo filho homem que nascia na família, ia para a escola sacerdotal, para estudar e finalmente se transformar em um sacerdote. Por isso todo sonho do menino judeu era ser um sacerdote. Ok? E todo o sonho do pai daquele menino, da mãe daquele menino, da família daquele menino levita, quando nascia, era que o seu filho fosse um sacerdote. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ok. Agora, para ser um sacerdote, olha o que tinha que fazer. Vem comigo. De 0 a 6 anos, vamos, fala comigo, de 0 a 6 anos. Quero mais forte, de 0 a 6 anos. Ok. De 0 a 6 anos, a mãe ensinava para ele as historinhas da Bíblia, dos primeiros livros da Bíblia. Adão e Eva, Arca de Noé, Davi e Golias, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Quem está entendendo? Diga amém. Quando aquele menino completava 6 anos, a mãe levava ele até um rabino, ou rabi, ou raboni, que significa mestre. Diga comigo, mestre. Rabino, raboni, rabi é a mesma palavra, e todas essas três significam forte, fala, mestre. Pronto, professor, mestre. O menino então aprendia aos pés do rabino durante 6 anos, de 6 a 12. Diga comigo, de 6 a 12. Mais forte, de 6 a 12. A criança aprendia com os rabinos. O que a criança aprendia? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Números, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Amém? 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 Com 12, saí do 0, já estou com 12. Com 12 anos de idade, a criança era levada para o templo para ser sabatinado pelos doutores da lei. Os doutores da lei recebiam aquelas crianças, porque eram crianças nascidas em anos. Então todas aquelas crianças que faziam 12 anos naquele mês eram levadas para o templo. No outro mês, outras que faziam 12, e assim ia, de mês em mês. Então naquela aldeia, naquela região, naquela cidade, os rabinos ensinavam aquelas crianças, meninos, homens, então levavam para os sacerdotes. Os sacerdotes, os doutores da lei, sentavam e começavam a fazer perguntas para aqueles meninos na idade de 12 anos. Perguntas sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Se aqueles meninos acertassem todas, fossem impecáveis, falassem tudo certinho que eles aprenderam, eles passavam para a próxima etapa. Se eles errassem, não tivesse aptidão para a escola sacerdotal, então eles falharam e não poderiam continuar na escola sacerdotal. Por isso, não poderiam ser um sacerdote. Aí acabou o sonho dele, acabou o sonho da família e acabou o sonho por ali, porque o menino já não tinha condições de ser um sacerdote. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas aquela criança passou.
Quando aquela criança passa, ela vai para a terceira etapa, que é de 12 a 30. Diga comigo, de 12 a 30. Fala forte, de 12 a 30. De 12 a 30, a criança agora aprende não mais com os rabinos. A criança aprende dentro do templo, estudando com os doutores da lei. E também, além de estar estudando com os doutores da lei, elas passam o dia inteiro no templo, estudando com os doutores da lei. O que? O resto do Antigo Testamento. Não é mais só os 5 primeiros. Agora é o Antigo Testamento, os pergaminhos, as leis, os profetas, tudo, as palavras, o livro de Isaías, de Jeremias. Está entendendo? Todo o Antigo Testamento, aquelas crianças de 12 a 30 aprendiam. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Com 30 anos, perdão, de 12 a 18. Com 18 anos, diga comigo 18. Fala forte, 18. Aquelas crianças agora já estão aptas a trabalhar no templo. De 0 a 6 a mãe ensina. De 6 a 12 os rabinos ensinam. De 12 a 18 os doutores da lei ensinam. E com 18 anos elas fazem outro teste. E os doutores da lei perguntam de novo. Agora as perguntas é sobre todo o Antigo Testamento. E aquelas crianças têm que acertar se querem continuar na escola sacerdotal. Só que aí já não é mais criança, já é um jovenzinho, já tem 18 anos, já está em formação. E os rabinos vão olhando o crescimento daquele jovem, o corpo, vão olhando tudo, porque até isso tem tudo a ver para ser um sacerdote. Quem está entendendo, diga glória. Se aquele jovem ou aquela criança errasse, o que acontecia? Estava fora da escola sacerdotal, ou seja, era não podia mais ser um sacerdote. Mas se aqueles jovens acertassem as perguntas, eles passavam para a próxima etapa, que já é de 12 a 30. De 18 a 30, diga comigo, 18 a 30. Fala forte, de 18 a 30. O que acontece de 18 a 30? Agora eles já podem trabalhar no templo. Já aprenderam, já estudaram, agora eles continuam estudando, mas também trabalhando, ajudando os sumos sacerdotes, ajudando os doutores da lei, limpando o templo, arrumando aqui, ligando o som, ligando os instrumentos, ajeitando as cadeiras. Eles continuam trabalhando no templo de 18 a 30 anos, até completarem a idade de 30 anos. Quando completa a idade de 30 anos, finalmente eles recebem o primeiro título. Que título é esse? Rabino, ou Raboni, ou Rabi, que significa? Preste atenção num detalhe. Se aquela criança, ou com 6 anos, ou com 12, ou com 18, errasse algumas perguntas, não passasse no crivo sacerdotal, ela era rejeitada e tinha que voltar para a casa do pai e seguir a profissão do pai. Por exemplo, se o pai fosse um carpinteiro, aquela criança tinha que ser se o pai fosse um pescador, aquela criança tinha que ser se o pai fosse um ferreiro, aquela criança teria que ser se o pai fosse um mercador, aquela criança seria Diga amém se você está entendendo. Amém. Olha para mim. Com 30 anos, o primeiro título da escola sacerdotal veio. Agora aquele homem com 30 anos de idade já pode ser um rabino, ou um rabi, ou um raboni, que significa... Qual é a missão de um rabino quando recebe o título? Volta para a sinagoga, pegam crianças de 6 anos e vai ensinar aquelas crianças durante 6 anos. Ensinar o quê? Os 5 primeiros livros é um ciclo. Lembra que eu falei que a criança vai para os rabinos? Os rabinos, quando recebem o título, tem que voltar para a cidade onde nasceu e tem que escolher as crianças daquela região que estão com 6 anos de idade e ensiná-las durante 6 anos. Então está aí com 30. De 30 a 36, aquele rabino passa ensinando uma legião de crianças de 6 a 12 anos. Com 12 anos ele pega aquelas crianças e leva para os doutores da lei e diz: pronto, já consegui fazer a minha primeira missão. Eu ensinei e instruí crianças de 6 a 12 anos. Está aqui
passei para a missão. Então aquele rabino com 36 anos recebe o segundo título. Que título é esse? Servo do sumo sacerdote. Servo do sumo sacerdote. De 36 até 45. De 36 a 45, eles são servos do sumo sacerdote. Eles estão ali para obedecer às ordens do sumo sacerdote, até completarem 45 anos e finalmente receberem o título de sacerdote. Ou seja, um jovem judeu tinha que esperar 45 anos para finalmente receber o título de... e alegrar toda a família, porque realizou o sonho, realizou o projeto, realizou aquilo que estava no coração da família, dos pais. É a maior alegria, é a maior festa, é o maior título. Finalmente eu tenho um filho que é sacerdote. Finalmente na nossa casa Deus abençoou e nos trouxe um menino que é sacerdote. Amém? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Jesus nasce. Aparece o seu nascimento. Então Jesus some da história. Depois Jesus aparece de novo na história. Com quantos anos? Fala alto, igreja. Mais alto. Aonde? Onde? Jesus aparece com 12 anos dentro do... fazendo o quê? Conversando com os doutores. Por quê? Notem que ele foi sozinho, porque o seu pai e a sua mãe deveriam ter levado, mas não levou, ficou preocupado com a festa. E Jesus falou: já fiz 12 anos, minha mãe e meu pai não estão entendendo que eu sou filho de Deus, eu preciso seguir a escola sacerdotal. Eles não vão me levar no templo, eu vou sozinho. Por isso que quando a mãe perde de Jesus e acha Jesus, estava toda desesperada. 3 dias depois: filho, procuramos você por toda parte, não te achamos. Jesus fala assim: mulher, por que me procurais em outro lugar? Não sabia vós que aqui era o meu lugar, era aqui que eu tinha que estar, na casa do meu pai? Naquele momento não era o filho falando, era a autoridade, Jesus, o Yeshua HaMashiach falando para Maria: ei, você esqueceu de mim, era você que devia ter me trazido aqui, mas eu vim, porque eu preciso completar a ordem do meu pai. E Jesus foi sabatinado pelos doutores da lei, e eles se maravilharam tanto com as respostas, que eram para ter feito perguntas só dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas acabou virando 3 dias de ensino. E Jesus saiu de lá e todo mundo estava maravilhado dele. E alguém disse: com certeza esse é um excelente candidato a sacerdote, vai continuar na escola sacerdotal, sim ou não? Aí Jesus some da história e aparece de novo. Com quantos anos? Quantos, igreja? Mais forte, igreja. Vai, todo mundo agora, até quem não sabia vai falar. Com quantos anos ele reaparece? Aonde? No rio, para ser... Quem está batizando é João Batista. João Batista veio preparar o caminho do Messias, mas ele não sabia quem era. Então ele começou a falar: raça de víbora, arrependei-vos, é chegada a hora. Raça de víboras, arrependei-vos, é chegava a hora. Ele batizava as pessoas, e como diz o meu pastor Marco Feliciano, ele chamava por cobra, né? Cobra coral, vem cá, tibum. Cascavel, vem cá, tibum. Carinana, vem cá, tibum. Cobra piton, vem cá, tibum. Aí um momento, ele vai chamar uma cobra, mas a sua boca trava, porque ele olha aquele homem vindo com suas vestes brancas. Ele já tem um título, ele já tem 30 anos. Ele já não é mais um homem comum, ele carrega sobre os ombros um título de rabino, de rabi, de raboni, de mestre. Então ele trava, ele começa a falar, e ele começa a sua voz ficar amargada. E alguém pergunta: João, que cobra é essa? Que cobra é essa que você vai chamar e você não sai a voz? E João começa e alguém dá um tapa nas costas de João, e ele desengasga e fala assim: não é cobra, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus vem e João batiza Jesus, e naquele momento o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem. O céu se abre, vem uma pombinha que ele ia simbolizando o Espírito Santo. A voz de Deus fala: este é meu Filho amado em quem me comprazo. E Jesus ali começa o seu ministério.
Com 30 anos ele era um rabi, mestre. O que ele tinha que fazer? Pegar crianças de 6 anos e ensinar os primeiros livros da Bíblia, sim ou não? Mas ele não faz isso. Ele tinha que passar pela escola sacerdotal para dar o exemplo. Porque tem gente que quer ser um sacerdote, mas não quer passar pelos processos. Tem gente que quer ser um obreiro, mas não quer passar pelos processos. Tem gente que quer ser um levita, mas não quer passar pelos processos. Tem gente que quer subir no altar, mas não quer passar pelos processos, não quer obedecer o líder, não quer entender. Tem gente que acha que tem um talento, um dom, mas quer por causa disso quer quebrar. Ei, Jesus era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, mesmo assim ele não quebrou nenhum passo. Ele foi passo a passo até chegar a hora dele. Por que você não tem paciência e humildade para esperar a sua hora também? Amém? Então Jesus começa a caminhar e começa a fazer discípulos. É Tiago, é André, é Lucas, é João, é Mateus. Ele vai chamando um por um. Ele vai chamando Judas, vai chamando Judas Iscariotes. Ele vai chamando o outro Tiago, ele vai chamando Simão. O outro Simão, ele chama Levi, ele chama Tomé, Bartolomeu. E está ali 12. Agora eu pergunto para você: algum dos 12 Jesus chamou dentro da igreja? Dentro do templo? Jesus chegou para o seu colega de ministério e falou assim: ei, me presta um obreiro seu aí que eu estou começando o meu ministério. Um obreiro bom aí, um candidato aí a sacerdote para andar comigo. Foi assim? Jesus entrou dentro de alguma sinagoga e escolheu alguém, um dos servos do sumo sacerdote? Sim ou não? Então Jesus escolhe 12 homens que não estavam na escola sacerdotal. Ou seja, 12 homens rejeitados. Pescadores que voltaram para casa e foram seguir a profissão do pai, porque um dia não passou na escola sacerdotal. Está entendendo? Ele escolhe 12 despreparados, rejeitados, abandonados pela religião e pela escola sacerdotal, que um dia disseram para eles, eu não sei se com 6, com 12, com 18, com 30, mas um dia disseram para eles: vocês não servem para ser sacerdote. Aí Jesus chama os 12 e fala: mas se vocês me seguirem, eu vos farei apóstolos, pescadores de homens, homens grandes que irão tocar o mundo. Porque eu não estou preocupado se você é capacitado. Eu estou preocupado com o seu coração. Se você tem um coração e você quer ser usado, eu te capacito. É assim que Deus faz. Dá um glória a Deus por essa palavra. E eu vou encerrar agora. Algum jovem me ajuda aqui. Vem aqui para mim. Vem cá. Pode ir. Sobe aqui. Escute. Vamos voltar à cena? Está com medo de mim? Ajoelha aqui. Põe a mão na orelha. Abaixa a cabeça com dor, chorando. Quem é esse? Quem? Ele está com a mão lá? Por quê? E qual era o cargo de Malco? Servo do sumo. Ou seja, Malco tinha entre 36 a 44 anos. Mas como Malco era o líder, então ele já era o mais antigo. Ele já estava no último ano para ser um sacer. Então Malco tinha 44 anos, prestes a fazer 40 e prestes a realizar o seu de uma vida inteira estudando para dar um orgulho para a fã, para finalmente ser um sacer. Como? Se o sacerdote não podia ter um defeito no corpo. Como? Se o sacerdote não poderia ter uma orelha cortada. Como se o sacerdote tinha que ter peso, medida
Está tudo escrito em Levítico. Como é que Malco ia realizar o sonho se agora uma orelha estava no chão? Porque naquele momento existia duas pessoas ajoelhadas. Uma era e a outra era, e os outros homens estavam em pé. E quando Jesus olha, todo mundo viu uma orelha, mas Jesus viu o coração. Ele encostou pertinho e ouviu Malco falar: e agora? O que vai ser da minha vida? Como é que eu vou chegar em casa do meu pai? O que eu vou falar para a minha família? Para os meus filhos? Eu não consegui realizar o meu sonho de vida. Todo o meu projeto de vida acabou. Envergonhei minha família. Perdi 45 anos. Fui o melhor da turma, estudei, fiz tudo certinho, obedeci às ordens. E agora? Ah, como eu queria que essa espada tivesse pegado no meu pescoço, porque melhor seria a morte do que essa vergonha. Então, quando Jesus vê o coração de Malco, ele não vê um homem sentindo dor carnal. Ele vê um homem desesperado, porque os seus sonhos e projetos foram destruídos. Então Jesus vem, pega a orelha e diz: Malco, eu sei que você está cumprindo ordens, você não entende o que está fazendo, mas eu quero que você lembre-se sempre: eu vim para te perdoar. Eu vim para te curar. Eu vim para te salvar. E eu também vim para restaurar os seus sonhos, os seus projetos. O último milagre de Jesus na cruz foi um recado para mim e para você. Seja lá qual for o seu sonho e o seu projeto que um dia caiu por terra, hoje à noite Ele quer restituir. Eu disse que a primeira parte da mensagem era para salvação. A segunda parte da mensagem é para restituição. O que foi roubado de você? O que caiu por terra? O que foi parado no meio do caminho? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: seja lá o que for, hoje, aqui no altar, vai ser o meu último ato, uma oração por você. Coloca a mão no coração. Coloca a mão no coração. Quero que os meninos aqui da banda me ajudem. Coloca a mão no coração. Feche os seus olhos, feche. Eu não sei onde os seus sonhos se pararam. Um projeto financeiro, uma empresa, foi um sonho, um casamento que foi desfeito ou que nem chegou a acontecer. Uma faculdade em qual você não conseguiu passar. Uma decepção que a família toda esperava de você, mas você não conseguiu. Então você, de tanta vergonha, abandonou, fechou a gaveta, deixou para lá.
uma falência talvez que te deixou para a terra, você teve vontade até de se matar, mas o poder de Jesus te restaurou, mas você nunca mais foi o mesmo, e Jesus está dizendo: ei, eu restituo. Eu não sei o que é. O ministério, alguém falou para você que você não é capaz, né? Você quer tanto ser um obreiro, ser um evangelista, ser um pastor, ser um ministro de louvor, ser um levita, mas alguém falou: você não pode, você não é capaz. Ou então você até tentou, mas vacilou no meio do caminho, e alguém disse: você não presta para ser um sacerdote. E hoje Jesus está te falando: eu vou curar essas orelhas. Começa de novo, recomeça de novo, porque Ele é contigo. E quando eu estiver cantando essa canção, você vai sair do seu lugar e vir na frente. Todos vocês que quiserem, que sonhos e projetos sejam restituídos na sua vida, porque o último milagre de Jesus na cruz foi para restituir todos os seus sonhos. Amém?